fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Então, sobre o capítulo 1, que é o capítulo passado, uma revisão e resumo baseado aqui no que já está no Harvey. Então, a importância da medição na física. A física se baseia na medição de grandezas físicas. Algumas grandezas físicas, como comprimento, tempo e massa, foram escolhidas como grandezas fundamentais. Esse termo é importante, tá? Cada uma foi definida através de um padrão, lembra? Então, foi uma barra de irídio e platina, que foi considerado metro padrão, que era 1/10 milionésimo da distância entre o Polo Norte e o Equador. O padrão de massa também é uma barra de platina, de uma liga de platina e irídio. Mas o primeiro tempo, é medido a partir... E essa barra de platina e irídio, ela é considerada o quilograma padrão. O tempo, né, a unidade básica chamada segundo, ela foi definida a partir do segundo solar médio. Um dia com 24 horas, 1 hora com 60 minutos, 1 minuto com 60 segundos. Então, o meu segundo, consideradas todas esses aspectos aí do dia, hora, minuto, segundo, um segundo solar médio é 1 sobre 86.400, como nós vimos. Então, os padrões. E aí, depois, o padrão de tempo evoluiu, o padrão de comprimento evoluiu, mas o padrão de massa se manteve fixo. Então, através desse padrão, ele recebeu uma unidade de medida. O comprimento é medido em metro, o tempo é medido em segundo e a massa é medida em quilograma. Outras grandezas físicas são definidas em termos dessas chamadas grandezas fundamentais. Então, as unidades do Sistema Internacional, que é o SI. O sistema de unidades adotado neste livro é o Sistema Internacional de Unidade, o nosso livro-texto. As grandezas físicas mostradas na tabela 1.1, lá atrás, são usadas nos primeiros capítulos, os padrões que foram adotados, que tudo isso foi explicado na aula passada, que têm que ser acessíveis e invariáveis, foram estabelecidos para essas grandezas fundamentais por um acordo internacional. Esses padrões são usados em todas as medições físicas, tanto das grandezas fundamentais quanto das grandezas secundárias. Então, por exemplo, eu tenho espaço e tempo. Velocidade é exatamente a variação do espaço no tempo. Eu já estou falando de uma coisa do capítulo 2, mas é algo que vocês já tiveram contato. Então, velocidade, que é definida a partir de duas grandezas fundamentais ou básicas, que são espaço e tempo, a velocidade já é uma grandeza secundária. A notação científica e os prefixos da tabela, que a gente viu lá, são usados para simplificar a notação das medições. E é claro que se eu tenho múltiplos e submúltiplos, eu tenho que saber fazer essa mudança de unidade. A conversão de unidades pode ser feita usando o método de conversão em cadeia. Justamente, esse exemplo já do tempo. Um dia tem 24 horas, 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos. Então, existe uma cadeia sequencial. É disso que ele está falando aí, de conversão em cadeia, no qual os dados originais são multiplicados sucessivamente por fatores de conversão unitários e as unidades são manipuladas. Com quantidades algébricas até que apenas as unidades desejadas permaneçam. Sobre o padrão de espaço, comprimento é o metro definido como a distância percorrida pela luz durante o intervalo de tempo especificado. O tempo, o segundo, a unidade é o segundo. Comprimento, a unidade é o metro. Tempo, a unidade é o segundo. Massa, a unidade é o quilograma.
no sistema internacional. Tempo. O segundo é definido em termos das oscilações da luz emitida por um isótopo de um certo elemento químico, Césio 133. Lembra lá, quando falou do relógio atômico? Sinais de tempo precisos são enviados a todo o mundo através de sinais de rádio sincronizados por relógios atômicos em laboratórios de padronização. Esta palavra aqui, se vocês fossem estudar física em vez de estudar engenharia, vocês iam descobrir que não existe fenômeno sincronizado. Mas isso é uma outra história. É quando a gente parar um dia para bater papo sobre física, para vocês tirarem as dúvidas sobre tudo que vocês quiserem, eu vou me colocar à disposição. A gente vai fazer um café online aqui. É só para tirar dúvida. Professor, o que é a relatividade? Professor, o que é a física quântica? Aí a gente conversa sobre isso. Então, massa. O quilograma é definido em termos de um padrão de massa de uma barra de platina e irídio mantido em um laboratório nas vizinhanças de Paris, no subúrbio de Paris, na verdade. Para medições em escala atômica, é comumente usada a unidade de massa atômica, lembra? Definida em termos do átomo do carbono 12. E massa específica, ou ainda chamado densidade, a massa específica, representada normalmente pela letra grega ρ, de uma substância, é a massa por unidade de volume. Quanto de massa um determinado corpo tem e qual a relação entre essa massa e o volume que está sendo ocupado. Então, massa dividido por volume, isto é densidade. Ok? Tá. Então, vamos para o capítulo 2. Esse bloco aqui eu vou mandar para vocês hoje, tá? É o nosso capítulo 2. O livro do Hayek de Resnick, movimento retilíneo. Ok? Definição de movimento. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui para essa escala. Aqui. Estou adotando uma escala. Uma coisa que vocês aprenderam, nós aprendemos, né, lá no Fundamental 1. Quando a gente aprende os números, a gente aprende primeiro os números naturais ou inteiros, e em seguida a gente vai aprender os números inteiros, o quê? Relativos. Não é isso? Inteiros relativos. E aí, esses inteiros relativos, por alguma razão, né, a gente não usa a expressão o x da questão, então, por alguma razão, o x já começa a aparecer aqui. O x aqui ele vale menos 2, aqui ele vale menos 1, aqui ele vale 0, aqui o x vale 1 positivo, aqui o x vale 2 positivo. O x ele é uma variável. E ele está sendo usado como a letra de referência para esse eixo, que nós chamamos de eixo referencial. Tá? Está aparecendo alguma coisa que está baixando aqui no Messenger? Apareceu para vocês aí? Não estou mais compartilhando a tela, né? Ai, ai, ai. Vamos não apareceu, não, professor. Não, né? Ok. Vocês estão me ouvindo bem?
Sim. Sim, professor. Ok. Sim. Então, aqui o meu eixo, a minha variável, os meus valores são x e todos eles são medidos em metros. Então, isso quer dizer que aqui eu estou considerando a posição 0 metro. E aí, caminho e chego na posição 1 metro positivo. Chego na posição 2 metros positivo. Levando em consideração já aquela definição lá dos inteiros relativos. Então, esta setinha aqui indica que os valores numéricos aumentam para a direita. Então, eu estou considerando que tudo que se deslocar para a direita é positivo. Um movimento positivo. Mais tarde vamos chamar esse movimento de progressivo. E tudo que se deslocar para trás vai ser negativo nesse sistema de referência. Menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2 em relação a quem? A este zero que nós adotamos aqui. Tá ok? Então, vamos imaginar, vem comigo e imagina o seguinte, que você está parado bem aqui na posição 0. Aí passa o tempo. E aí eu olho e você continua na posição 0. Passa mais um tempo. E você continua na posição 0. Passa mais um tempo. E você continua na posição 0. Certo? Então, eu digo que você não está saindo do lugar, você está permanecendo na mesma posição. Esta condição de, passando o tempo, você permanecer na mesma posição, que pode ser 0, que pode ser mais 1, que pode ser mais 2, que pode ser menos 2, que pode ser, né, menos 1, menos 2, não importa em que posição você esteja, mas você não muda a posição, então isso é exatamente o oposto, tá, do que nós queremos falar, que é o movimento. A definição de movimento é exatamente essa, de que passa o tempo e você permanece no mesmo lugar. Então, isso é ausência de movimento. Isso é repouso. Nós podemos sempre definir alguma coisa pelo antônimo, ou seja, pelo contrário, por aquilo que não é. Ficar na mesma posição o que está acontecendo? Olha, eu estou com o Wi-Fi aqui, a minha câmera é relativamente boa. Isso pode estar relacionado ao sinal de vocês, ao sinal de cada um. Internet melhor. Internet melhor. Sinal melhor. Internet não tão boa. Tá, eu vou evitar movimentar. Ok. Então, o movimento, então, já que para o Marcelo, que é o que está gravando, está ficando boa, então eu acredito que a gravação vai ficar boa. Para mim está normal aqui. Então, o movimento é o contrário disso. O movimento é, vamos lá, você está aqui na posição menos 2, passa o tempo. Depois desse tempo, você não está mais na posição menos 2, você está na posição menos 1. Passa mais um tempo, você já não está mais na posição menos 1, você está na posição 0. Passa mais um tempo, você já não está mais na posição, você está na posição mais 1, passa mais um tempo, você está na posição mais 2. Ok, obrigado. Então, o que acontece é que você vai, ao longo do tempo, mudando de posição. Essa mudança de posição no decorrer do tempo é exatamente o que nós definimos como movimento. Saiu do lugar. Mas qual é o lugar? O lugar é definido a partir desse padrão. Quem é este padrão? Este padrão, ele se chama referencial. Tá?
esta minha reta aqui, vou tentar colocar tudo numa tela só, esta minha reta aqui é uma reta referencial. Ela me diz se o movimento é para frente, ela me diz se o movimento é para trás. Ela me diz se o movimento é positivo, ela me diz se o movimento é negativo. A minha reta referencial, que por enquanto tem o nome de reta de valores X, todos medidos em metro. Ok? Tá. A question. Quais são as causas do movimento? Esse não é o objeto do nosso estudo agora. A gente vai ver isso a partir dos capítulos 5 e 6. Causa do movimento, nós sabemos que é a força. Tá? Então, por enquanto, nós vamos ficar com essa interrogação. Nós só queremos estudar o próprio movimento. Certo? E estudar o próprio movimento é fazer a sua caracterização. Nós vamos caracterizar o movimento. Se a posição, olha aqui na reta referencial, se a posição muda no decorrer do tempo, olha aqui, ó. Então, esta posição que eu estou chamando de x, eu preciso construir uma função x de t. O que é a função x de t? São os valores de posição que a minha partícula ou meu ponto material ocuparam no decorrer do tempo. Isso é a minha função x de t. Tá legal? Ok. Quem é o objeto que vai estar se movimentando? Quem é o objeto que vai estar se movimentando? O objeto que vai estar se movimentando, nós vamos chamá-lo de forma simples de partícula. Quem é essa partícula? É uma partícula de poeira? É um drone? É um carro de Fórmula 1? É um foguete? É um avião supersônico? Pode ser qualquer uma dessas coisas. Por quê? Depende do referencial. Depende de onde eu estou olhando. Então, por exemplo, um carro compacto, um Mobi, um Move Up, aquele lá, como é? O Etios Hatch, né? São carros compactos, são carros pequenos. Se você olhar numa autoestrada e você estiver lá em cima, no ponto mais alto que o helicóptero puder estar, e você está filmando, este carro, naquele ponto de vista de onde você está lá em cima no helicóptero, este carro ele é apenas um ponto material. Mas se você pudesse, num ato de mágica, né, do Mr. M ou do David Copperfield, foi considerado durante muito tempo o maior mágico de todos os tempos, nem sei se está vivo ainda. Se esse carro fosse colocado... Ok, Caio. Se esse carro fosse colocado dentro do seu quarto, se é que cabe, né? Depende do tamanho do seu quarto. Ele seria um ponto material? Não. Então, nós temos uma definição aqui, duas definições importantes, que é uma, o ponto material, outra, o corpo extenso. Corpo extenso é um objeto de dimensões que eu não posso ignorar. Então, uma borracha de apagar, lápis, lapiseira, se ela estiver no chão, dependendo da distância que você está dela, ela é um ponto material. Mas se ela estiver nas suas mãos, na palma das suas mãos, ela já não é mais um ponto material, ela é um corpo extenso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, um drone em cima da sua mesa de estudo, ele é um corpo extenso. Um drone lá em cima, bem alto, filmando, no teu referencial, ele é um ponto material. Então, as definições de ponto material
e corpo extenso são definições que dependem exclusivamente do referencial, ou seja, de onde você está olhando. E para nós aqui, neste exato momento, o referencial é a reta X. Tá? A nossa reta X é o nosso referencial. Então, ela é por muitas vezes chamada de reta referencial. Ok? Beleza? Tá. Os nossos objetos agora, até neste capítulo, depois a história muda um pouquinho, mas neste capítulo, os nossos objetos têm uma trajetória. Qual é o tipo de trajetória? Tem uma trajetória retilínea, aqui em cima na tela. Todos os meus objetos aqui têm trajetórias retilíneas. Tá legal? Então, já vimos vários conceitos aí. O primeiro deles, movimento. O que é o movimento? O objeto que, no momento do meu cronômetro, ele está aqui, no outro momento 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 ele está aqui. Ele muda de posição no decorrer do tempo. E é por isso que eu vou precisar de uma função que defina a posição em relação ao tempo. Ok? Não. Não. É só quando você olha e aquilo passa a ser um ponto. O helicóptero ele tem um limite de altitude, certo? Se ele estiver no limite dele de altitude, ou seja, se ele não puder subir mais alto do que ele já está, ele já estiver no limite, você olhando do chão, ele é um ponto para você. Ele é um ponto material. Tá? Então, é uma questão de referencial, é uma questão de consideração, mas não tem um padrão. E isso está relacionado com o nosso limite de visão também. Ok? Então, o movimento, ele subentende mudança de posição. Se o meu objeto passa o tempo, ele permanece sempre na mesma posição, o relógio está passando e ele não muda, o relógio está passando e ele não muda, o relógio está passando e ele não muda de posição, ele não está em movimento, ele está em repouso. Então, esta reta aqui é o que nós chamamos de reta referencial. E ela já está na escala de metro, porque a gente já falou de metro na aula, no capítulo passado. Então, o movimento ou o repouso, eles são ambos uma questão de referencial. As causas dos movimentos são as forças, que a gente não vai tratar por enquanto. Mas a gente vai precisar caracterizar o movimento. Ok? E a primeira coisa que a gente tem que saber é onde que o meu objeto está em cada intervalo ou em cada instante de tempo. A trajetória, nós já falamos que ela será retilínea, e o meu objeto que vai estar se movimentando, ele pode ser uma partícula ou um corpo extenso. Presta bem atenção. Ele só vai ser corpo extenso lá para o capítulo 9. Tudo que a gente vai estudar o movimento até o capítulo 8 serão partículas ou pontos materiais. Então, o corpo extenso ele já vai estar, de alguma forma, ligado com o trabalho final de vocês. Tá? Beleza. Mas se eu definir que o movimento é mudança de posição, como é que eu chamo essa mudança de posição? Essa mudança de posição ela tem um nome, ela é o deslocamento. Ok. Meu objeto inicialmente está aqui. Passou o tempo, ele pulou para cá. Tem um deslocamento, não tem? Quanto é esse deslocamento? Esse tamanho aqui. Mas ele estava aqui,
Passou o tempo, ele veio para cá. Passou mais um tempo, ele veio para cá. Qual é o deslocamento dele? É esse tamanho aqui. Então, no primeiro caso, o deslocamento é de 1 metro. No segundo caso, o deslocamento é de 2 metros. Como é que eu calculo o deslocamento? Se nós estamos considerando que todas as posições são x, medidas em metros, ok? O deslocamento vai ser ΔX. Então, aparece aqui uma letra grega, é a letra D, o delta. Vou já explicar. Boa pergunta, obrigado. Então, o delta ele vai representar variação. Ok? Variação. Mudança de posição. Então, essa variação ela pode ser um aumento. Olha aqui, acompanha comigo. Ele pode ser um aumento ou ele pode ser uma diminuição, se vier no sentido contrário. Movimento para frente ou progressivo, movimento para trás ou retrógrado. Ok? Por definição, o ΔX, ou seja, a variação, lembre sempre do delta como variação. A variação de x, ou seja, a variação de posição, sempre será a posição final menos a posição inicial. Então, se a posição final eu estou chamando de posição 2 e a posição inicial eu estou chamando de 1, não tem problema. Vamos lá? Vamos pegar aqui um exemplinho aqui, ó. Aproveitar que ainda está na tela aqui. Se a posição... deixa eu pegar alguém aqui. O Lucas. O Lucas está na posição inicial 0. Aí eu acionei o meu cronômetro e daqui a alguns segundos o Lucas se encontra na posição mais 2. Então, qual é a posição inicial do Lucas? 0. x1 vale 0. Qual é a posição final do Lucas? 2 positivo. x2 vale 2. Está claro isso? Qual foi a variação de posição do Lucas? Foi posição final, que é 2, jogo 2 bem aqui, menos posição inicial, que é 0, jogo 0 bem aqui. Então, vai ficar 2 menos 0. Quanto é a variação de posição do Lucas? 2. Tá, aí alguém perguntou aí, vamos ver aqui. Se o Lucas, inicialmente, está na posição mais 1, e aí o tempo passou, ele se deslocou aqui, ó. Ele veio de ré no Moonwalker, né, do Michael Jackson. Veio, parou bem aqui. Posição inicial, que é? Mais 1. Então, o x1, que é a posição inicial, é mais 1. Posição final do Lucas, quanto é que é? Menos 2. Quanto é que vai ficar isso aqui? Vai ficar posição final, que é menos 2. Só um instante. Só precisava de um delta, só isso. E... Vamos lá. Quanto é a variação de posição do Lucas? Vai ser ΔX, que é a posição final dele, x,
2, posição final do Lucas, menos x 1. Tá dando para entender aí? Vamos lá. Então, no início, ele estava onde? Onde é que ele estava no início, Lucas? Vamos ver quem lembra. Mais 1. Posição inicial dele, mais 1. Posição final dele, menos 2. Então, vamos calcular a variação de posição que o Lucas sofreu. Então, posição final, essa aqui, ó, é menos 2, não é isso? Menos, então tem que ter um menos aqui, menos a posição inicial dele. Quanto é a posição inicial dele? Mais 1. Tem um jogo de sinal aqui, não tem? Um jogo de sinal bem aqui, ó. Menos com mais dá quanto? Isso aqui vai ficar menos 2. Menos com mais dá quanto? Dá menos. Eu tenho dois termos aqui com o mesmo sinal. Então, vai ficar menos 2 com menos 1, vai ficar menos 3. Menos 3 metros. O deslocamento do Lucas, ou a variação de posição do Lucas, foi de menos 3. Está claro isso? Então, sempre vai ser posição final menos posição inicial. Sempre. Aí você está vendo aqui, ó, x menos x0. É só uma questão de como você vai adotar a sua notação. Tá? Então, eu posso chamar a posição final de x2, eu posso chamar a posição final simplesmente de x, eu posso chamar a posição final de xf. Eu posso chamar isso. Aí é só você substituir na fórmula. Você vai calcular o deslocamento, primeiro deslocamento, de 0 a mais 1. Segundo deslocamento, de 1 a menos 2. Você vai calcular cada um deles separadamente. Agora, vários deslocamentos sequenciais, aí é quando a gente vai entrar no capítulo 3, quando a gente vai usar vetores. Respondendo a sua pergunta aí. Tá? Então, eu posso chamar a posição final de x2, eu posso chamar a posição final de x, eu posso chamar a posição final de xf. Eu posso chamar a posição inicial de x1, eu posso chamar a posição inicial de x0, eu posso chamar a posição inicial de xi. x2 menos xi. Sempre, sempre. Porque senão a física seria inconstante e não seria uma ciência exata. Então, eu vou adotar este padrão aqui. Qual foi a variação de posição? Eu subtraio, eu pego a posição final e subtraio a posição inicial. Sempre. Pode ser que a posição final seja representada assim, a inicial assim. Pode ser que a posição final seja representada assim e a inicial assim. Então, aqui, eu poderia adotar simplesmente xf, e aqui eu poderia adotar xi. Vetores. Mas e se forem vários deslocamentos na reta? Você vai ter que calcular um por um. Se ele te perguntar qual foi o deslocamento final, então deixa eu vir para cá, e a gente já está encerrando por causa do nosso tempo. Deixa eu vir para cá. Vamos lá. O cara está respondendo a pergunta, tá? Então, ele está aqui, vai para cá, depois ele vem para cá, depois ele vem para cá. Qual foi o deslocamento total dele? Teve vários. Então, daqui para cá, um deslocamento,
depois para cá, segundo, depois para cá, terceiro, depois para cá, quarto deslocamento. Você pode calcular esse primeiro deslocamento, depois este segundo deslocamento, depois este terceiro deslocamento, depois este quarto deslocamento. Você pode calcular cada um deles. Depende do que o exercício está te pedindo. Mas se você saiu daqui, 1, foi para cá, 2, foi para cá, 3, foi para cá, 4 e veio para cá, 5, qual é o deslocamento? Qual é a posição inicial? Essa. Qual é a posição final? Essa aqui. Ele fez tudo isso e no final ele voltou para cá. Então, no final das contas, eu sempre vou querer saber qual era a posição inicial? Essa. Qual é a posição final, total, geral? Essa aqui. Então, o deslocamento vai ser esse aqui. Posição final, menos 1. Menos posição inicial. Esse é o deslocamento total. Composto de um primeiro deslocamento, de um segundo deslocamento, de um terceiro deslocamento, de um quarto deslocamento. Tá legal? Então, mesmo que eu faça uma contagem gigantesca, sempre vai... Sim, exatamente. Exatamente. Mas presta bem atenção o que o problema está te pedindo. Se o problema está te pedindo o deslocamento total, ele diz, olha, foi da posição 0, depois foi para a posição mais 1, depois foi para a posição mais 2, depois foi para a posição menos 2, depois foi para a posição menos 1. Ele diz, qual o deslocamento total? Então, depende da pergunta. Qual o deslocamento total? Posição final menos posição inicial. Ponto. Ponto. Agora, se ele disser, calcule cada um dos deslocamentos individuais, aí você vai calcular o primeiro, você vai calcular o segundo. Então, depende do que ele te pede. Depende sempre do que ele te pede. Se ele disser, calcule o segundo deslocamento, é só esse aqui, não interessa mais o resto. Tá certo? Ok. Então, só dando uma repaginada aqui. Então, já começamos o nosso capítulo Movimento Retilíneo. Interessante, várias analisou expressões para um resultado bem simples. Isso. A física, na verdade, é simples, é uma questão de lógica e matemática. Então, começamos a ver movimento, tratamos o conceito de posição, tratamos o conceito de deslocamento, vimos que nós podemos representar as posições através de uma reta referencial, que chamamos de X, medida em metros, e aqui eu tenho uma escala. O referencial é o meu ponto de vista, point of view. As causas do movimento, por enquanto, não interessam para a gente. A gente precisa caracterizar o movimento, encontrando a posição no decorrer do tempo. Todas as trajetórias serão necessariamente retilíneas. Os nossos objetos que vão se deslocar serão partículas ou pontos materiais. Só lá, a partir do capítulo 9, é que eu vou entender o que é um corpo extenso. E o meu deslocamento ou mudança de posição será ΔX, posição final menos posição inicial. Posição final menos posição inicial. Posição final menos posição inicial. Você vai escolher como que você vai chamar. Se é X2, X1, se é X e X0, se é XF, XI. You choose. Você escolhe. Tá legal? Então, na próxima aula, nós vamos ver os conceitos de velocidade média e velocidade escalar média. Isso já é na próxima aula. Nós começaremos, tá? Pode encerrar, Marcelo. Pode parar a gravação.